dia, gente boa, bom dia. Vamos a mais uma reunião dominical aqui no Caminho da Graça, que nós realizamos aqui especificamente na Penha. E hoje, aqui com os manos queridos aqui presentes, nós vamos falar sobre o machismo estrutural. E o que a gente pode entender e depreender isso conforme e à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Para a gente poder falar sobre isso, teve um episódio em Mateus 19, em que Jesus, conversando com... Nossa amiga Michele saiu da sala por um instante e voltou. Pode até tirar o Felipe. Tá tudo certo? Não, tranquilo. Até que com essa luz aqui acesa já está mais do que suficiente. Eu acho que tem que... Aí, aqui, Felipe, tem a haste aqui embaixo, ó, você puxa ela para ela descer ali um pouquinho e... É melhor tirar. Foi. É que eu combinei com ela que era só durante o período do louvor mesmo, entendeu? Depois eu poderia sair, porque aí contrato é contrato, né? Enfim, desculpa minha gente, mas retornando aqui, então nesse ponto aqui, em Mateus 19, Jesus tem uma fala com religiosos, moralistas e legalistas, que naquela época era personificado pelos escribas e fariseus, e a temática era sobre divórcio. E os religiosos estavam questionando Jesus e querendo conferir com ele para, na verdade, obter dele alguma deturpação sobre o qual eles pudessem condenar e julgar Jesus. Então eles questionam Jesus sobre uma concessão que Moisés havia feito sobre o divórcio. E questionando Jesus sobre isso, Jesus remete eles ao princípio, porque lá em Deuteronômio, de fato, se eu não me engano, no capítulo 24, existe uma tratativa que concede ao homem a possibilidade e o poder de requerer o divórcio caso ele encontre na mulher algo que o desagrade. Perceba o universo de coisas que podem caber dentro dessa leitura e dessa concessão. E, obviamente, no transcurso de toda a história, o que não faltou foram caprichos, arbitrariedades, egoísmos e diabolices de todas as espécies, perpetradas em nome dessa concessão. E aí é nesse espírito e nessa mentalidade que eles chegam até Jesus para querer questionar de Jesus o que ele achava sobre a validade disso. E aí Jesus remete eles lá para o princípio. Desde o princípio não foi assim. Então, existem coisas que no princípio começam como uma coisa, mas que com o passar do tempo, no contato e interação com a nossa relatividade e a nossa tendenciosidade para o mal, as coisas vão se deturpando e vão se desvirtuando de uma tal maneira que o sentido original, o propósito original, o significado original se perde. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente isso que vai dar o pano de fundo para o que a gente vai conversar aqui sobre o machismo estrutural.
porque desde o princípio não foi assim. No princípio não foi assim. E a palavra mais emblemática aqui está em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Criou Deus a humanidade, porque aqui está traduzido pela palavra homem, muito embora no hebraico seja a palavra Adam, que significa a humanidade, abarcando todo o gênero humano. Essa aqui. Criou Deus o gênero humano, a sua imagem e a semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou Deus o gênero humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Essa foi a origem, a fundação. No entanto, com a queda, com o desvirtuamento, houve a enunciação de Deus da consequência. A fala de Deus não funda o prejuízo, ele enuncia a consequência. A consequência foi enunciada porque Adão e Eva, após a queda, estavam sendo comunicados das implicações daquilo que havia se desvirtuado e se fragmentado dentro deles, a partir da escolha e da deliberação que eles fizeram na direção da morte, na direção da prevaricação do sentido e do significado das coisas. E qual foi o enunciado das implicações? Para Adão, era agora ter que trabalhar, porém o trabalho para Adão seria sacrificante, significaria suor, significaria esforço. Haveria no homem uma desconjunção, uma desarmonização dele com o fazer, com o trabalhar, com o contribuir, com o esforço, né? Então, nesse contexto, a gente passou a conhecer a preguiça, a gente passou a conhecer a procrastinação, a gente passou a conhecer o cansaço que contamina o nosso olhar sob uma perspectiva de maldição, como se estivéssemos sendo diariamente castigados por conta daquilo que a gente fez e a gente não consegue espontaneamente enxergar, livre e espontaneamente, o fazer, o trabalhar, o agir como um privilégio. E não poucas vezes o nosso fazer está completamente desconectado do nosso dom e do nosso potencial. E aí vão entrando outras variáveis que no bolo só ajudam a aprofundar e complexificar a nossa desconexão com aquilo que a gente realiza e aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho. E qual foi o enunciado da consequência sobre a mulher? O enunciado da consequência sobre a mulher está aqui no capítulo 3, verso 16. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Agora, até uma das vivências mais emblemáticas e viscerais da mulher seria acompanhado de uma dor que intensificaria o processo de ambivalência, porque na intensidade dessa dor, essa realização seria uma vivência angustiada, aflitiva para a mulher, né? Porque uma das consequências efetivas do pecado foi a intensificação da nossa ambivalência,
tornando ainda mais nebuloso o nosso campo de decisão, porque somos atravessados pela atuação intensa de sentimentos opostos dentro da gente. E isso torna tudo ainda mais conflitivo, agoniante e propenso ao equívoco. Só que não foi só isso. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Só que isso não é uma mensagem de libertação. Isso não é uma mensagem que estava proposto desde o princípio. Isso não estava na origem. Isso foi a enunciação de uma consequência da queda. Uma consequência da queda. Portanto, se vamos falar aqui de machismo estrutural, nós vamos falar de uma consequência da queda. Na queda, antes da queda, os gêneros se intercomplementavam em equilíbrio e harmonia. Depois da queda, os gêneros, justamente por apresentarem uma diferença entre si, entraram em disputa, entraram em conflito, e no conflito desencadeou-se uma batalha pela supremacia. E a batalha pela supremacia sempre trabalhou na direção de pauperizar, diminuir e desfavorecer o acesso e as prerrogativas e os benefícios para um gênero, e centralizar e encaminhar a coisa toda para outro gênero. Nós estamos aqui falando da natureza essencial do pré-conceito, que pode se estabelecer não apenas entre gêneros, mas pode se estabelecer entre raças, pode se estabelecer entre status social. E no que diz respeito à nossa natureza caída, nós entendemos que pode se estabelecer aonde houver qualquer tipo de diferença. Toda diferença nesse mundo, pós-queda, já não é visto como uma oportunidade de somar e complementar. Pós-queda significa e faz girar nos envolvidos uma insegurança que causa estranheza, que consequentemente ativa os mecanismos de defesa, e a coisa começa a desembocar para uma disputa, uma medição de forças e uma batalha para quem vai conseguir provar primeiro a supremacia. Então nós estamos falando dessa engrenagem que ela vai estar sempre girando no que diz respeito a onde existir diferença, mas hoje nós vamos nos concentrar na diferença de gênero. E aí nessa direção, então com essa desconexão e essa disputa entre gênero, e tendo sido essa consequência que na atitude da mulher, agora, Felipe, por que a atitude da mulher teve essa descambou para essa direção de subserviência à figura masculina? Não é porque isso já poderia ser uma pré-configuração antes, no período original? De modo algum. O que psicologicamente justifica esse desdobramento não é outra coisa senão culpa. Culpa. O peso da culpa, se eu fosse fazer uma leitura psicológica, fenomenológica, existencial do Éden, que ao meu ver, me desculpem, é uma narrativa mítica, que não necessariamente aconteceu de forma literal que se transcorreu ali, mas que comunicam elementos que certamente estiveram presentes num dado momento na origem de todas as coisas, mas justamente por conta de utilizar elementos simbólicos, nós conseguimos olhar para aquilo dali e nos identificar. E a grande verdade é que todo o ente, independente do gênero,
a quem mais se aprofunda a culpa tenderá a ser o ente que mais vai se submeter e se subjugar ao que a realidade ofereça a ele como retaliação e como castigo. Portanto, quando ocorre o enunciado sobre Eva de que o que se transcorreria a partir dela seria a submissão ao marido e o domínio dele sobre ela, o que está sendo comunicado aí é o complexo da culpa. Portanto, é isso que eu quero que vocês entendam, que também um dos combustíveis para o exponenciamento do machismo é a culpa da vítima que dialoga e fomenta esse machismo. Que por um lado se sente no direito, porque hoje, na etapa da vida em que estamos vivendo, já temos o respaldo de toda uma tradição e de um tempo que se favoreceu da cultura e da mentalidade coletiva para normalizar determinados comportamentos como se eles fossem naturais e criados por Deus desde o princípio, mas não são, mas é o suficiente para proporcionar sensação de autenticidade nos sujeitos que se valem do machismo e reivindicando essa prerrogativa como um direito natural. Essas pessoas, elas vão ter crescimento e vantagem toda vez que eles lidarem com uma mulher que seja capitaneada por alguma culpa. Por alguma culpa. E a culpa intensa é ela que vai produzir a submissão e a sujeição defensiva, complexada, para além do racional, num contexto onde o que está em jogo não é o que produz sentido, não é o que caminha na direção do significado, é de uma produção inconsciente que gera essa conformidade com uma postura que, embora esteja se submetendo, ela está violando o sentido do contexto. Tanto está violando o sentido do contexto que nós assistimos por aí fartos exemplos de mulheres que, quanto mais se submetem, mais elas são punidas, mais elas são violadas, mais elas são exploradas, porque parece que a submissão delas retroalimenta um machismo predador de quem as aprisiona. E de fato, essa é uma linguagem, esse é um mecanismo operacional da queda. Então nós vamos rever aqui o machismo, mas o machismo não pode ser revisto se, sobretudo, quem entra no lugar de vítima não souber identificar e elaborar a própria culpa. A própria culpa. E nós temos hoje os instrumentos da psicologia que fornecem respaldo para você criar toda uma elaboração de modo a você digerir e desconstruir essa culpa, mas eu quero ir mais a fundo aqui. Eu particularmente não quero me utilizar dos instrumentos da psicologia. Eu quero me utilizar de um poder extraordinário que nos foi concedido na cruz do Calvário, onde todo escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Portanto, mais do que uma elaboração psicológica, nós estamos tendo aqui o recurso da fé como uma alternativa mais do que terapêutica, espiritual, e que produz efeitos em todo aquele que crê. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, quando a queda produziu essa desconexão e essa distorção, e que pela via da culpa, o gênero feminino partiu para toda uma sujeição,
e os gêneros em disputa e desconexão, levou então o gênero masculino a querer prevalecer e subjugar o feminino. Então, no curso da Bíblia, a gente já começa com a interpretação incorreta do Gênesis, e que, sendo inclusive um livro e uma tradição milenar, não é de se surpreender que esse verso que nós lemos aqui, ele já foi durante muito tempo, haja visto a própria teologia ou cadeia de pensamento, tanto judaica quanto depois do cristianismo, e muitas foram as vertentes que tomavam esse verso do Gênesis 3,16 como um autenticador diante de Deus de que o homem precisa dominar a mulher. Essa era a leitura que era feita. O homem precisa dominar a mulher, porque em tese, pós-queda, a mulher precisaria ser dominada para que a humanidade não fosse lançada novamente a algum outro tipo de problema, assim como o foi por causa do gesto de Eva. Isso é uma leitura que eu pergunto para vocês, possui lógica? Possui, tem uma lógica racional aí em cima. Agora, ela perfaz o sentido original da criação? Ela comunica com o princípio do modo como as coisas foram criadas? E mais, ela tem algum diálogo ou comunicação com aquilo que o Cristo, que era o Verbo encarnado, e a comunicação de Deus para os homens, fez e tratou cada gênero com toda a honra e consideração? De forma alguma. O fato é que deturpações municiadas apenas de uma lógica pretensamente racional, mas que favoreciam a desconexão, o domínio, a disputa, a injustiça, a prevalência, onde um gênero se prevalecia em detrimento do outro, e tudo isso baseado e patrocinado apenas e tão somente por uma lógica, porém sem amor, sem o olhar de Deus, sem Cristo como o elemento balizador da interpretação. Então Gênesis já começa fomentando essa ideia de desconexão, e aí depois a gente já começa a ver a desconexão presente nas próprias leis e ditames levíticos. Se você for no livro de Levítico, você vai ver no capítulo 15, ele tem diversas diretrizes com uma comunicação altamente arbitrária e machista sobre o significado da menstruação feminina, e como que aquilo era tratado com tal impureza, de modo tão impuro, que foram definidos ali uma série de rituais e de consequências para quem violasse o ritual, e protocolos comportamentais visando uma alta demonização e impureza daquele momento absolutamente natural da mulher. É notório ver o desfavorecimento feminino no trato de uma prerrogativa absolutamente natural, mas tratada como uma anomalia no livro de Levítico, e que falam sobre essas leis de pureza. Na sequência, o que você vai encontrando são as leis de casamento, e como que elas notoriamente privilegiam os homens em detrimento das mulheres. E aí aqui em Deuteronômio mesmo, no capítulo 24, você tem o cúmulo de uma orientação que hoje
pela evolução do modo como isso se discute, a gente já se encontra numa possibilidade de olhar isso daqui e vai ver que vai soar com tremenda estranheza, mas na época era a construção de uma cultura, e era aquilo que tinha validade, e os ouvintes consentiam, tanto homens quanto mulheres. E em Deuteronômio 24 vai versar sobre uma situação onde, se uma mulher fosse estuprada, o homem que a estuprou tinha que casar com ela, a revelia da vontade dela, e ainda dar um dote de compensação para o pai da moça. Pensa no nível de objetificação da coisa, de modo que a mulher era tratada como um produto, como um material, onde ela não tinha nem escolha, ela já foi violada, ela foi forçada, ela foi estuprada, e ela era obrigada a casar com o seu algoz, e o pai dela recebia uma compensação. Onde está Gênesis capítulo 1? E criou Deus homem e mulher a sua imagem e semelhança. Onde está? Agora, eram esses termos que equalizavam e estabeleciam os parâmetros de conduta de uma época onde, a partir da queda, iniciou-se todo um processo de fomento e distanciamento da desconexão, do desentendimento e do conflito entre aquilo que, embora diferente, antes da queda tinha função harmônica complementar, mas depois da queda se tornou divergente e combatente entre si. E aí, na sequência, o papel secundário das mulheres no sacerdócio. Você vê no livro de Êxodos, no capítulo 28, quando o sacerdote se é instituído. Quem são instituídos como os sacerdotes responsáveis? Todos os homens da tribo de Levi. Todos os homens da tribo de Levi. Mulheres não eram consideradas habilitadas para esse ofício. Então perceba a desproporção, embora ambos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas por causa da diferença de gêneros, foi se formando uma cultura. E aqui, meus amigos, eu penso que nessa cultura tem ou não tem o dedo de Satanás. É óbvio que tem, porque a cultura é um dos maiores instrumentos coletivos de influência sobre o indivíduo. Isso por quê? Porque a cultura possui esse poder de normalizar, normatizar, naturalizar. Porque como é coletivo, por mais que no fundo aquilo possa te provocar uma discordância, um desconforto, mas porque todo mundo aceita, você acaba sendo inconscientemente induzido, se não a aceitar, no mínimo tolerar. Então a cultura é um grande arregimentador de rebanho, e uma vez que ela vá sendo fomentada, induzida, levada, impregnada por uma dada tendência, por um lado já havia a propensão humana pós-conexão por ter se fragmentado e criado dentro de si uma desconexão com o outro, e por outro lado uma cultura fomentada por espíritos com interesse de provocar a morte e a destruição. Então tudo isso num ciclo foi fomentando a naturalização de um saber cujo produto final é a produção de sujeição, humilhação, morte em nossos semelhantes. E isso é tão impregnado, porque nós estamos aqui, por exemplo, fazendo uma leitura lá desde o Antigo Testamento. Nós estamos falando de um tempo e de uma época
cuja a história, o saber, a leitura eram remotas, mas era onde a coisa já se desdobrava e já se estabelecia como cultura coletiva entre as pessoas. E aí você vê, passa-se séculos, milênios, aí a gente entra no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente encontra ainda elementos dessa cultura forte e engessada, tanto quanto outros elementos, porque, por exemplo, no Novo Testamento você vai encontrar não só depois da passagem do Cristo e Jesus trazendo uma régua de sensibilidade, de percepção para as coisas muito mais aguda e sensível. Perceba que o olhar dos apóstolos, eles já notam outros aspectos da coisa. E esses aspectos incidiam não só na diferença entre gênero, mas também na diferença entre classe social, entre os livres e os escravos. E a diferença também entre nacionalidade, entre quem era judeu e não judeu. E todas essas diferenças, ao invés de serem harmônicas e complementares, na operação da queda na gente, o que elas produziam era diferença e desconexão. Por isso, no Novo Testamento, a gente também ainda encontra Paulo dialogando com os efeitos dessa distorção em cima do que nos divide. Agora, isso é na Bíblia. Agora, e na vida aqui, no nosso cotidiano, onde isso pega? Como isso se transcorre? Quando a gente identifica esse machismo estrutural, e aí é que a gente vai começar a observar, por exemplo, na desigualdade salarial. Não a desigualdade salarial em si, mas aquela onde mulher tendo a mesma formação, a mesma competência, às vezes até maior do que o homem, mas numa mesma empresa, diante de um mesmo cargo, existe uma diferenciação de salário para a mulher e para o homem. Que privilégio é esse? Que contraste é esse, baseado tão somente numa questão de gênero? Isso não perfaz o sentido original. Criou Deus homem e mulher à imagem e semelhança. Não era assim desde o princípio. O outro ponto é a responsabilidade exclusiva das tarefas domésticas, que se convencionou via tempo e cultura ser exclusivamente das mulheres, mesmo que num mundo diferente, hoje as mulheres trabalhando, mesmo assim essas tarefas e atividades ainda perduram com a mulher. Mas aqui está o detalhe: não é porque ela necessariamente faz melhor, não é porque só ela sabe fazer, não é porque isso esteja acoplado tão intimamente à questão do gênero, que um homem na sua qualidade de gênero masculino, ele é incapaz e deficiente em fazer. Não. A capacidade, a possibilidade e o potencial existem para ambos, mas se naturalizou via cultura. E quando uma coisa se naturaliza via cultura, toda vez que você se vê fazendo algo diferente do que é proposto à cultura, se alguém fora do seu contexto se aproximar do seu contexto, saiba, você vai ter que explicar aquilo para alguém. Porque tudo o que destoa da cultura, parece que existe uma dívida de a gente ter que explicar por que aquilo acontece daquela forma. Isso é só para demonstrar
como que o olhar do outro tem uma participação, ainda que indireta, porém ativa, no modo como a cultura influencia o nosso comportamento e visão das coisas. Porque a gente não consegue se pacificar com o próprio fruto da harmonia que se estabelece no entrosamento entre eu e a minha esposa. Mas se o que se estabelece como harmonia entre eu e a minha esposa é algo que destoa da cultura, eu ainda me sinto incomodado e por vezes até envergonhado a ter que explicar, por conta dessa desconexão no modo como provoca. Porém, as habilidades, elas são as mesmas. E isso pode ser negociado, deve ser conversado. A outra situação é a cultura de culpabilização da vítima. Perceba que em casos de estupro, de assédio, de homens sobre mulheres, existe uma propensão cultural de pressupor que a culpa foi sempre da mulher, da maneira como ela estava se vestindo, da maneira como ela olhou. Mas quando o cara mexeu com ela, ela riu, entendeu? Ela fez o rosto tal, quando o camarada fez a abordagem. Então inverte-se a responsabilidade. O algoz não enxerga o seu próprio excesso, ele não enxerga a sua própria deturpação, ele não enxerga que ele projetou sobre aquela mulher um fetiche do qual ele estava tão possuído que ele passou a presumir naquela mulher que ela estava sendo uma extensão da própria imaginação dele. Isso me lembra, há anos atrás, eu estava dentro de um carro com uma pessoa que era até familiar, não meu diretamente, mas do contexto em que eu estava envolvido, e nós estávamos fazendo um serviço, ele estava fazendo um serviço lá em casa para mim, e nós passamos por um local onde tinha um botequim, e aqueles botequim da Deprê mesmo, sabe? E na botequim da Deprê tinha umas adolescentezinhas, sabe, ali perdidas no local. E aí ele virou, a gente passou o carro, ele virou: aí ó, tá vendo? Essas menininhas aí tudo gosta, é tudo assim. Elas ficam fazendo isso tudo e você dá um dinheirinho, um troquinho bobo para elas, aí elas fazem isso e aquilo. Aí eu virei para ele e falei assim: eu acho que na verdade você precisa pensar que a intenção delas é essa, só para você poder dar plena ocasião para isso que você sente. Porque isso que você sente é tão animal, tão cego com relação àquela realidade que está lá, que você precisa acreditar que aquelas meninas gostam disso. Você conhece a história delas? Aí ele já parou para mim e ficou olhando. Eu falei assim: meu irmão, vamos sair daí. Vamos sair daí, porque para mim isso é depressivo. É isso que é projeção. O sujeito, ele tem uma formação de compromisso tão grande com a tara e a fantasia dele, que uma das implicações do desdobramento da fantasia e da tara é a projeção sobre o outro. E ali, ó, me olhou: tá com aquela calça, então é porque quer. Então é porque quer. Tá com essa saia, então é porque veio pensando. Aí o sujeito, ele pensando nisso, ele começa a projetar sobre o outro a presunção imaginária de uma intenção, como se aquela mulher estivesse dialogando, interagindo com ele, e às vezes a mulher nem percebeu ele no ambiente, nem viu, nem sentiu, mas ele está ali, interagindo com aquela mulher ali, imaginariamente, e aquilo, imaginariamente, produz um tesão extraordinário, produz um efeito que é a meta do que a mente viciada e deturpada busca, que é a busca desse prazer. Então, só que para ele ter esse prazer, o que ele faz? Ele objetifica o outro.
O outro precisa virar uma alcatra ambulante, uma picanha andante. E aí ele transformando e reduzindo a pessoa naquilo, né? E nossa, gente, eu falo isso para vocês, porque, por exemplo, eu, para trabalhar com o que eu trabalho com o meu público de trabalho é 98% de mulheres. Então é um público muito diversificado de mulheres. E eu sou homem, nascido e criado aqui, nesse mundo, nessa cultura. E só que para eu conseguir me tornar efetivo e não cair nessas armadilhas sutis no modo como certas coisas desencadeiam e se desdobram dentro da gente, eu precisei adotar protocolos. E eu adoto protocolos com tanta formalidade na minha maneira de tratar. Ô, minha amiga, tudo bem? Ô, que bom, querido, que eu já tive até falas de pessoas que falam: Felipe, por que você fica falando que nem um radialista? Defesa, gente. Isso aqui, olha, é a minha maneira de ser. Olha, isso é tão impregnado em mim que no automático eu já chamei a minha esposa de amiga. Mas minha amiga, eu falei: ó, amiga não, eu sou esposa. Eu falei: não, desculpa, amor, mas porque a coisa entrou em mim, mas foram defesas que eu precisei criar, porque os meandros, eles são muito sutis, de chegar mulheres, e quantas vezes isso já aconteceu comigo, e de chegar com um sorriso afável, e que num dado momento aquilo te toca de uma forma, mas como você está salvo pelo protocolo, e o protocolo ali opera em mim, porque já virou uma persona incrustada em mim. Então isso me leva a pensar: pô, será que é o que eu estou pensando? Mas depois eu vou ver, não tinha nada a ver comigo. A pessoa é assim com todo mundo, ela é simpática com todo mundo, ela ri com todo mundo, mas eu percebo a iniciativa do negócio dentro de mim de pensar alguma outra possibilidade, e no final das contas você não é. Ah, Felipe, então quer dizer que em nenhum caso vai ser? Gente, vamos sair do 8 ou do 80. É lógico que podem ter ocasiões que possam ter, mas olha, numa cultura adoecida, eu sou daqueles que incentivo a todos os homens a suspeitarem de 98% das suas impressões, porque nós vivemos inseridos numa cultura que está doente, e que nós fomos formados. Por isso até o tema da nossa mensagem é machismo estrutural, que eu quero ainda falar mais diretamente sobre isso, mas é esse ponto que a gente precisa refletir.